Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos. Nós iniciamos no ano passado, no final do ano, uma série de exposições nesse preciosíssimo livro de autoria do evangelista Lucas, chamado de Médico Amado por Paulo. E Lucas ele tem o objetivo de ser aquele que vai fazer um registro, não de todas as coisas, de todos os eventos do começo da igreja, isso é impossível, humanamente falando, mas ele registrou aquilo que o Espírito Santo o inspirou a fazer. Os textos narrativos, as porções descritivas, inspirativas, normativas, os ensinamentos que estão contidos no livro de Atos foram inspirados pelo Espírito Santo. Alguns estudiosos preferem chamar o livro de Atos de Atos do Espírito Santo, porque de fato, do começo ao fim dele, nós vemos a direção do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Quando, nas primeiras páginas deste livro, nós vemos o Senhor Jesus, ainda depois de ter ressuscitado, andar com os seus discípulos, deixa a eles na sua última palavra uma promessa: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Tudo que se faz na igreja deve ser feito na consciência de que é o Espírito Santo que conduz os crentes. Não é feito na sua própria força, na sua própria competência ou disciplina, mas é na força do Espírito Santo, no poder dele. E ali no capítulo 2 de Atos, estavam eles reunidos em um lugar, e então ouviram um som como de um vento impetuoso, e de repente sobre eles desceram línguas como de fogo, sobre cada um dos que estavam ali começaram a falar em outras línguas, não as próprias línguas, mas línguas daqueles que estavam ali visitando a cidade de Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes. Eram pessoas de mais de 10 nacionalidades e origens diferentes, mais de 14. E ali eles ouviam os discípulos de Jesus falarem das grandezas de Deus, cada um na sua própria língua. Alguns ficaram admirados, porque compreenderam, e outros zombaram, dizendo: esses homens devem estar bêbados. Mas então o apóstolo Pedro, conduzido pelo Espírito Santo, se levanta e faz a primeira pregação da igreja registrada. Isso está em Atos capítulo 2, versículo 14, e ele fala que o que está acontecendo naquele dia não é fruto do acaso, mas é resultado da intenção e do plano de Deus, que desde o tempo dos profetas já havia prometido que derramaria o Espírito dele sobre toda a carne, e aqueles que o recebessem o glorificariam, e os jovens e os velhos, e os homens e as mulheres glorificariam, teriam visões, profetizariam. E ao ouvirem aquela voz, com autoridade de um apóstolo, eles, ouvintes daquela mensagem, eles têm como coração, é o que diz a palavra de Deus, como perfurado. A palavra é comovido no português, mas no grego a ideia é de um coração perfurado, sangrando. E eles dizem: o que faremos agora? Diante de uma realidade dessa, diante da verdade do Senhor, de que o Espírito Santo foi derramado, mas nós entendemos que fomos responsáveis pela morte daquele Salvador. E eles, comovidos por causa daquilo, perguntam: o que faremos? E então Pedro repete o mesmo sermão que Jesus repetiu no começo de seu ministério, dizendo: arrependam-se
e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão, redenção dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. E então eles recebem aquela palavra, e com muitas outras palavras Pedro os exortava e dava testemunho, e diz ali a palavra do Senhor no versículo 41 do livro de Atos, no capítulo 2, então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Nós vamos ler agora o versículo 42, que é a nossa exposição dessa manhã. Atos 2, 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Diante da pregação do apóstolo Pedro, 3.000 foram convertidos. E o livro de Atos registra como viviam esses convertidos. E nós, liderança da igreja, que pensamos a respeito da vida da igreja, do funcionamento, do crescimento, muitas vezes somos assaltados pela tentação de colocarmos a nossa confiança em estratégias humanas para que a igreja venha a crescer. Não é raro nós recebermos alguma correspondência digital, algum post, algum e-mail dizendo: olha, faça esse curso, que esse curso vai fazer a sua igreja crescer e não vai ter lugar para as pessoas sentarem, vocês vão ter um santo problema. E as estratégias humanas de marketing, de acompanhamento, eu ia falar mala direta, mas mala direta é só o pessoal mais antigo, o pessoal novo nem sabe do que se trata. Mas de mensagens eletrônicas automáticas, essas são estratégias humanas, que muitas vezes nós temos a tentação de colocar o nosso coração nesse crescimento de igreja, como se dependesse de nós, mas não depende de nós. O que se espera dos dispenseiros, daqueles que compartilham a palavra, é que eles sejam fiéis e obedientes. Mas o crescimento vem de Deus. Então, ao olharmos para a vida da igreja e como eles viviam, nós precisamos olhar com temor e tremor e falar: Senhor, eu quero fazer a minha parte. Este texto que nós acabamos de ler, ele não é um texto de ensinamento direto. O que eu quero dizer com isso? Ele não é prescritivo, ele não tem uma ordem, um mandamento dizendo faça isso ou faça aquilo, mas ele é um texto de ordem da categoria narrativa. Ele apenas está descrevendo como eles viviam. Mas os textos narrativos servem para a gente olhar e aprender com eles, e a partir do olhar para esses textos, olhar para a nossa própria vida e pensar: como a minha vida tem sido de acordo com esse texto, com aquilo que a Bíblia apresenta como um modelo e um padrão de como a igreja deve viver. Lembrem, nós não estamos apontando para uma igreja perfeita. Essa igreja aqui, ela é imperfeita. Embora alguns versículos atrás tenhamos lido a respeito do derramamento do Espírito Santo, essa igreja não se tornou perfeita, ainda era formada de pecadores, gente que nesse processo de santificação e redenção foi alcançado pela graça de Deus, e que naquilo que Deus já trabalhou na vida deles, nós precisamos olhar e falar: Deus, trabalha na minha vida também, eu quero esse referencial para a minha vida. Mas esse é um texto para a gente olhar com cuidado e ter a certeza de que essa igreja ela é imperfeita, como é a Igreja Presbiteriana da Barra. Essa mesma igreja, daqui a pouco nós vamos ver, é uma igreja que teve um casal que vendeu um campo e reteu ali, Ananias e Safira, parte do valor e trouxe para os apóstolos dizendo: nós trouxemos tudo. E mentiram.
e a palavra é dura a eles, eles caem mortos ali. É uma igreja imperfeita, é uma igreja que ali no capítulo 6 de Atos nós vamos ver as pessoas murmurando, mas é com a igreja imperfeita que o Senhor, Ele age nesse mundo. Então, ao olharmos para esse texto, não espere encontrar, essa é a igreja perfeita, modelo de perfeição onde não há erro, não. Mas naquilo que nós vemos, os princípios apontados aqui, nós queremos viver nessas características da igreja no começo da sua história. Olhar para a nossa própria vida e falar, Senhor, isso que os nossos irmãos acertaram e que a gente ainda tem errado, dá graça, Senhor, para que a gente tenha a nossa vida ajustada, consertada, para vivermos o sopro na direção do Teu Espírito Santo. Uma igreja modelo apenas pela graça de Deus. E eu quero convidar você a olhar para essa igreja, sobre como viviam os convertidos, para essas características, e olhar para a sua própria vida e falar, Senhor, no que eles acertaram pela Tua graça, no que o Teu Espírito Santo promoveu na vida deles e que agradou o Senhor, nós queremos assim também viver. E em primeiro lugar, eu quero reler o versículo 41 que diz, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em primeiro lugar, a primeira característica dessa igreja, ela é uma igreja que perseverava nos fundamentos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. No ano de 2023, nós trouxemos duas palavras para a igreja que nós tínhamos como alvo, meta, para lançarmos os fundamentos, Bíblia e oração. E não se engane, essas palavras jamais passarão. Sem Bíblia e sem oração não temos igreja. Sem a palavra de Deus podemos ser qualquer outra coisa, mas não seremos igreja. A igreja, no começo, ela era marcada pela perseverança, pela atenção continuada, constante na doutrina dos apóstolos. E olhem, meus irmãos, a doutrina dos apóstolos falava sobre a vontade de Deus, eram homens que foram inspirados por Deus para lançarem os fundamentos da igreja, e o povo ali perseverava, continuava, não desanimava. Meus irmãos, eles não tinham acesso à Bíblia escrita como nós temos hoje em dia. Eles não tinham o texto de Atos como nós temos, eles tinham acesso com dificuldade às Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, mas eles não tinham o Novo Testamento. Mas eles perseveravam ali, e eles faziam isso, diz a palavra de Deus, ali no versículo 46, eles perseveravam unânimes no templo, a perseverança dele eram juntos, e essa é uma característica da igreja, uma igreja que caminhava junta. Se você acha que você pode fazer parte de uma igreja, entrando, saindo, não tendo nenhum relacionamento com ninguém, eu quero dizer para você que você faz parte das atividades da igreja, mas participar da igreja não significa vir para o prédio, mas significa fazer parte ativamente do corpo de Cristo. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, era prioridade na vida deles, a doutrina, o ensino da doutrina. Dizem os reformadores que as três marcas principais da igreja, de uma igreja verdadeira, se você quiser saber, essa igreja aqui, de fato, ela é verdadeira. Será que essa igreja que eu estou chegando pela primeira vez, ela é uma igreja que eu posso confiar? As três marcas são correta pregação da palavra de Deus, correta ministração dos sacramentos, para aqueles que fazem parte da comunhão, e a correta aplicação da disciplina e da correção. Essas são as três marcas, e elas são caríssimas para a igreja. E a primeira marca fala sobre a doutrina, sobre a palavra. E louvado seja o nome do Senhor, nos mais desses 30 anos dessa igreja, a pregação, a exposição da palavra sempre foi prioridade. Louvado seja o nome do Senhor. Que seja assim não apenas em termos institucionais para a igreja como um todo, mas individual, pessoalmente, na sua vida como crente, que haja espaço, intencionalidade. Ninguém vai pegar a sua agenda e vai dizer, esse tempo aqui é você que vai ter que dedicar a ler a Bíblia e meditar nela. Não, é você quem faz isso. Pais talvez até façam com os filhos e devem fazer, cobrar deles. Já fizeram o seu devocional hoje? Já leram a Bíblia? Agora, fiquem prontos para ouvir a pergunta de lá para cá.
E você, pai, o senhor já fez? Precisamos priorizar a palavra de Deus. Essa é a característica fundamental da palavra de Deus. Daqueles que vivem da igreja do começo e da igreja que é de acordo com o padrão que Deus quer. Em Atos, no capítulo 6, quando a igreja começa a crescer e há uma dificuldade ali na distribuição dos alimentos, os apóstolos se reúnem e falam: a gente precisa resolver isso, porque a gente está investindo mais tempo, gastando mais tempo em distribuir os alimentos do que em pregar a palavra e orar. Era uma prioridade deles, da igreja. Então os diáconos são levantados. E os diáconos são ali ordenados para isso, consagrados para esse trabalho, mas não se enganem. O trabalho dos diáconos não é apenas organizar cadeiras e entregar cestas básicas, porque o primeiro diácono, ele tem registrado na palavra de Deus, no livro de Atos, a maior pregação com o maior número de referências. Então, o diácono ele precisa também ser apegado à palavra de Deus, à oração, e assim é a vida básica, simples da igreja. E meus irmãos, não é para a gente trazer peso, culpa, mas é para dizer: Senhor, eu estou entendendo. Eu entendo que aqui está a fonte de vida para a minha vida. Desperta o meu coração. Me ajuda a organizar a minha agenda, a priorizar isso daqui. Isso aqui não é um por acaso, não é um se sobrar o tempo, mas precisa ser prioridade na nossa vida. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E é associado a doutrina dos apóstolos e a comunhão, o partir do pão e as orações. A impressão que a gente tem é que as conversas ao redor da mesa da comunhão eram regadas e encharcadas pelo tema Palavra de Deus, por aquilo que Deus trazia para eles. E muitas vezes nos nossos momentos de comunhão nós falamos de várias outras coisas, exceto da palavra. E que Deus nos dê graça e misericórdia para que ela encharque de tal maneira a nossa mente, o nosso assunto, o nosso coração, que a nossa comunhão seja regada por isso. A igreja era também marcada pela comunhão e pelo partir do pão. Não existe crente avulso, um membro que não faz parte da comunhão do corpo. E meus irmãos, nós temos muitos compromissos, atividades, tarefas para fazer, mas há necessidade de nós priorizarmos a comunhão com os nossos irmãos e desfrutarmos disso, e de termos prazer de estarmos nesse lugar de refúgio. Mas isso não acontece por um decreto. A partir de agora está determinado que vocês vão ter que se reunir sempre. Não, isso é o Espírito Santo quem produz. Efésios capítulo 4, versículo 3, ele diz que nós devemos preservar a unidade do Espírito. Ele produz, nós preservamos. E significa dizer preservar, significa que vai ser produzida por Deus, mas há uma intencionalidade da nossa parte para que a gente mantenha os vínculos, para que a gente se esforce, para que pela graça de Deus a gente se importe com o nosso irmão, com a nossa irmã, com o que está ao nosso lado, fruto da experiência, da perseverança na palavra de Deus. Jesus, ele é o pão da vida partido por nós. E o próprio Jesus, algumas vezes, partiu pão com os seus discípulos. O primeiro registro que a gente vê ali na multiplicação dos pães e dos peixes, aquele milagre, aquele maravilhamento daquela multidão, e algum significado havia ao redor daquele milagre do partir do pão. E Jesus, ele escolhe o símbolo da mesa e da comunhão e do partir do pão como esse lugar onde a vida cristã é estabelecida, vivida. Porque a gente não parte o pão com aquele que a gente não ama. Quantos de nós, algumas vezes, já chegaram numa praça de alimentação e estava cheio, a gente está sozinho e a gente teve que dividir a mesa com alguém ali, aquele desconforto, e a gente sabe disso. Mas que alegria quando a gente pode partir o pão e comer junto com aqueles que nós amamos. Mas lembre, amar não é a mesma coisa que gostar. Amar fala sobre aquilo que eu dedico ao outro.
atenção que eu dou ao outro, a doação que eu entrego, tendo como alvo o benefício do outro. E nem sempre vai ser fácil amar. Aliás, isso é fruto do Espírito. Mas é na ação do Espírito Santo que nós podemos desfrutar dessa comunhão. E ali, na ordem lógica, palavra de Deus, comunhão. O próximo passo é muito lógico, orações, porque ali, ao partir do pão, eu posso ouvir o meu irmão e posso saber do que se trata. E assim eles viviam. E então orarmos uns pelos outros, confessarmos os nossos pecados uns aos outros, exortarmos uns aos outros, encorajar e animar uns aos outros e orarmos uns pelos outros. Mas não era uma coisa de ordem esporádica, mas era perseverante. E o Senhor nos convida a olhar para a nossa vida e falar: Senhor, olha para a minha vida, eu quero desfrutar dessa realidade também, de partir o pão juntos. Não apenas uma vez por mês, mas de ter comunhão uns com os outros. Na reunião de liderança, nós ontem nos lembramos que no ano de 2022 a gente teve, durante 2 meses, uma espécie de amigo oculto de oração. A gente distribuía uns cartõezinhos de oração e a gente orava uns pelos outros. E muitos gostaram, a gente pretende repetir isso para que a gente possa orar uns pelos outros. E vimos em uma igreja irmã, amiga, que eles colocaram um desafio para a igreja: olha, vamos orar durante um determinado período, e durante esse período nós queremos encorajar vocês a se visitarem pelo menos uma vez, partirem o pão juntos. Um vai na casa do outro, marca em algum lugar, combina, ora um pelo outro. Que assim nossa igreja possa ser visitada, mas que isso não seja uma estratégia humana, mas um mover do Espírito Santo, para que a gente de fato conheça e desfrute uns da comunhão com os outros. Segue a palavra de Deus dizendo no versículo 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Segunda característica da igreja do começo, uma igreja modelo não porque é perfeita, mas pela graça de Deus, é que o sentimento do coração daqueles irmãos era um sentimento de reverência. Em cada alma havia temor. Temor é uma palavra que lembra a gente de medo. É verdade. Mas ela aponta muito mais do que medo. Aponta para reverência, respeito, consideração com as coisas de Deus, com a vida. Havia em cada alma temor. E eles viam muitos prodígios feitos por meio dos apóstolos, muitos sinais. E havia temor no coração deles. E se há temor no nosso coração, não pode haver soberba e orgulho. Não pode haver justificativas por causa do nosso jeito. Uma igreja cheia de temor é uma igreja necessariamente e obrigatoriamente humilde. De gente que reconhece as suas falhas, os seus pecados, que não se justifica diante do seu erro, que não se melindra quando é exortada, que não dá desculpas ou razões por causa do seu jeito, por causa dos seus atos, mas com temor e tremor diante de Deus, se quebranta e fala: o Espírito Santo já tem falado ao meu coração. Ora por mim, meu irmão. Ora por mim, minha irmã. Preciso mudar, preciso da graça de Deus. Havia temor no coração deles. Não se trata de viver uma vida pesada, cheia de culpa. Não, nós já fomos libertos de toda culpa. Mas é uma vida de reverência, de saber que as coisas de Deus não são feitas de qualquer maneira, que não se lida com as coisas de Deus como se fossem a sobra daquilo que a gente tem na vida, mas elas são prioridade, o mais importante. Não, se não tiver mais nada para fazer, eu vou na igreja, eu participo das coisas. Não, a ordem não pode ser essa. A ordem daqueles que são cheios de temor é: Senhor, o Senhor, as tuas coisas são prioridade na minha vida. Isso é uma coisa mais importante, não porque alguém determinou, mas é porque eu amo o Senhor, eu amo a sua palavra. Esse é o tipo de vida que o Senhor nos quer derramar. Uma igreja cheia de temor.
Versículo 44 segue dizendo: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Próxima característica dessa igreja é que as suas afinidades, elas estavam relacionadas com a sua fé. Versículo 44, o primeiro verbo é todos os que criam. Todos os que tinham fé estavam juntos e tinham tudo em comum. Meus irmãos, nós precisamos entender esse texto no contexto dele. No versículo 45, nós vamos ver que eles parece que não tinham tudo em comum. Porque alguns tinham mais, outros tinham menos. Dá para entender isso com tranquilidade? Versículo 45, vendiam suas propriedades, distribuindo o produto à medida, entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Alguns tinham mais, outros tinham menos. Eles não tinham igual posse de bens. Mas aqueles que tinham mais, eles vendiam e davam para os outros. Então o que tinham em comum era a fé deles. E ao olhar para o versículo 44, nós podemos entender que a palavra de Deus está dizendo que tudo que eles tinham era a fé deles. Tudo que eles possuíam de mais importante e significativo era a fé deles. As suas afinidades, comunhão, o fato deles estarem juntos, não aconteciam por afinidades humanas. Porque eu torço para esse time e você também torce. Eu voto nesse candidato, você também vota. Você tem esse nível financeiro, eu também tenho esse nível financeiro. Você tem filho dessa idade, eu também tenho filho dessa idade. Não se tratam de afinidades de ordem humana, mas senão de ordem espiritual. Os que criam tinham tudo em comum. Tudo em comum. Ele está dizendo que a fé deles era tudo o que eles tinham. E meus irmãos, enquanto a nossa fé, o nosso temor ao Senhor, a perseverança nas orações e na doutrina não for tudo o que nós temos em nossa vida, jamais desfrutaremos dessa comunhão bíblica. Porque nós temos sim muitas diferenças, histórias, condições financeiras, educacionais, oportunidades. Mas há uma coisa muito mais importante do que todas essas coisas passageiras e humanas e transitórias, é a nossa fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E só compreendendo o lugar da nossa fé acima dessas coisas, poderemos desfrutar dessa comunhão. O pastor chamado Leandro Vieira, recentemente ele postou no Twitter dele a seguinte frase, que me ajuda a resumir e entender do que se trata comunhão bíblica. E ele diz assim: afinidade e interesses são o principal obstáculo para a comunhão sincera. Comunhão é dar e receber Cristo e não tem relação com preferências nem com network, com contatos. Afinidades e interesses são obstáculos, porque às vezes, e muitas vezes, nós temos a tendência natural a falar: eu estou mais perto do outro porque eu tenho uma certa afinidade. E não há um pecado necessariamente no fato de a gente ter afinidade, mas isso não pode ser um obstáculo, mas muitas vezes ele é, para eu não me relacionar com aqueles com os quais eu não tenho afinidades e interesses em comum. Precisamos ficar atentos a isso. Vamos ter opiniões diferentes em assuntos secundários, histórias, percepções de vida, idades, formas de sermos criados, culturas humanas diferentes. Mas a comunhão é dar e receber Cristo. E se nós não compreendermos isso, viveremos sempre juntando os nossos pequenos grupos, mas não desfrutando da plenitude da comunhão do corpo de Cristo. As características de uma igreja que, pela graça de Deus, é um exemplo e modelo, mas não é perfeita, segue dizendo no versículo 45, eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade.
Próxima característica é que as suas atitudes com relação aos recursos e à necessidade demonstrava sensibilidade, generosidade e liberalidade. Como é que eles sabiam que alguns tinham mais e outros tinham menos? Como é que chegava a informação de que alguns tinham mais necessidade, mais carência e outros dispunham de mais recursos, senão no tempo que eles tinham ao redor da mesa, na comunhão, no convívio. Mas não parava na informação, porque antes do convívio eles tinham a doutrina, a palavra de Deus, que apontava para eles, dizendo: parte, compartilha com aquele que tem menos, socorre o necessitado, é o seu irmão, é aquele que caminha ao seu lado, é aquele que às vezes não é o seu irmão, mas que está passando necessidade. Então eles vendiam as suas propriedades e compartilhavam com aqueles que tinham mais necessidades. Ah, pastor. Então aí a gente vê um sistema político ideológico? Não. Eles não faziam isso porque eles eram determinados por um decreto, por uma lei, mas porque a lei do Espírito estava no coração deles. Eles faziam isso por amor, não por uma determinação de que eles tinham que se livrar das coisas e todo mundo tinha que ter as mesmas coisas. Não está falando disso. Quem tinha mais talvez vendia uma parte da sua propriedade, atendia aquele que tinha necessidade, mas continuava tendo mais. Mas havia sempre uma sensibilidade para que a gente ajudasse uns aos outros. Essa precisa ser também a nossa característica, mas como é que a gente vai saber da necessidade uns dos outros? Seja ela de ordem material, física, financeira, mas também emocional. Se a gente não dispõe do nosso tempo, dos recursos que nós temos, em comunhão, nós olharmos e ouvirmos a respeito do outro e assim compartilhar aquilo que Deus nos tem dado a oportunidade de viver. Era uma igreja marcada pela sensibilidade, percebia os necessitados. Era uma igreja marcada pela generosidade. O que eu tenho, o que eu recebi, é mais do que suficiente. Eu compartilho. E quem tem a oportunidade, quem tem experimentado a oportunidade de compartilhar, sabe a bênção que é. Fala: Senhor, muito obrigado. Eu não preciso ficar fazendo questão todo ano de trocar de celular, de carro, de bens. Mas eu posso viver de uma forma mais modesta, satisfeito, contentado, cheio de contentamento no Senhor, numa vida simples, modesta e que é instrumento do Senhor para abençoar aqueles que têm necessidades. Isso era da ordem do coração deles. E o Senhor nos convida a olhar para a nossa vida e falar: Senhor, tem alguém ao meu redor que eu posso socorrer, que eu posso ajudar, que eu posso partir o pão, dar oportunidades, investir na vida daquela pessoa. Não se trata de uma questão meramente material, humana, social, mas é de ordem espiritual, porque assim vive a igreja, um corpo que se preocupa, se importa e socorre aqueles que têm mais necessidade. O texto vai se encerrando a partir do versículo 46, repetindo o verbo perseverar. Versículo 46 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo. Parece haver uma ênfase na perseverança. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. A igreja era uma igreja bem vista, com um bom testemunho. E essa era uma característica e uma marca da igreja. Ela se diferenciava do mundo, mas não por ser esquisita, por ter hábitos estranhos, um linguajar diferente, mas pelo amor que eles tinham uns pelos outros. Essa era uma característica, uma marca. Eles compartilhavam o pão com alegria e com singeleza de coração. Ninguém ficava demasiadamente preocupado em arrumar demais uma mesa e apresentar e servir uma refeição muito rebuscada. Não, o que eu tenho é isso. A gente coloca água no feijão e come junto.
com singeleza de coração. Essa era a realidade que eles desfrutavam. Eles estavam ali partindo pão de casa em casa, eles faziam isso diariamente, perseverando unânimes no templo. Que santo desafio para a gente. Se a gente tivesse essa possibilidade de estar diariamente com os irmãos. Mas nós fomos, em alguma medida, engolidos pelo sistema, que nos determina que nós precisamos trabalhar enquanto eles dormem, nos esforçar e fazer mais e ter performance, desempenho e resultado, e nós perdemos o essencial, a singeleza, a alegria, o partir do pão. E nos parece tão distante falar, pastor, mas isso era outra época, isso era outro tempo, o mundo não é mais assim. Mas nós precisamos olhar para como viviam os nossos irmãos e pensar, será que eu tenho trabalhado demais? Para que juntar tanto? Poderia estar servindo aos irmãos, estar mais com o povo de Deus. E eles ali diariamente, unânimes, perseveravam no templo. Ontem eu compartilhei na reunião de líderes de ministério a experiência que nós tínhamos lá no interior do Amazonas, em São Gabriel da Cachoeira, com indígenas, em algumas aldeias em que haviam muitos convertidos, uma vida super simples, diariamente. Na parte da manhã eles partiam pão. No caso, o beiju, o mingau, o peixe, tomavam café da manhã juntos, oravam, liam uma pequena porção das Escrituras e seguiam para suas atividades diárias. Que riqueza! Que singeleza! Quão distantes estamos disso? A gente quer trabalhar mais, a gente quer ganhar mais, a gente quer encher a nossa agenda de mais coisas. E a Bíblia nos chama e nos alerta, volta à simplicidade. Olha para a tua vida. Será que precisa de tanto? Assim eles contavam com a simpatia de todo o povo. E a última parte do versículo 47, ela coroa esse texto, dizendo, enquanto isso, enquanto eles perseveravam na doutrina, no partir do pão, nas orações, enquanto eles vendiam as suas propriedades, atendiam às necessidades dos que tinham menos, partiam pão, enquanto eles viviam essa vida comum, ordinária, simples, singela, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Não há nenhuma estratégia aqui. Não há nenhum projeto de dizer, a partir de agora nós vamos nos comportar dessa maneira, mas eles viviam na direção da singeleza do Espírito Santo. E enquanto isso, o grande, importante, fundamental e único fator necessário para o crescimento da igreja era o Senhor acrescentar dia a dia. Sim, meus irmãos, nós oramos diariamente para que a Igreja Presbiteriana da Barra ela amadureça, cada um cresça espiritualmente, ela cresça em números. Nós queremos, nós desejamos isso, mas nossa confiança não pode estar na nossa estratégia. Nosso coração não pode estar angustiado porque nós temos atualmente uma localização geográfica que não facilita o acesso. Que a gente está numa região em que na parte da noite é mais perigoso, que tem muito trânsito, alguma coisa do tipo. O Senhor há de nos acrescentar no tempo, na forma, mas de forma indelével, de forma profunda, espiritual, aqueles que o Senhor deseja salvar nesse lugar. É no Senhor que nós colocamos a nossa confiança. Eu quero encorajar você a continuar orando por aquele seu parente, amigo, irmão, que ainda não conhece o Senhor. No tempo oportuno de Deus, o Senhor há de salvá-lo, alcançar o coração dele. E essa é a minha esperança. Quando alguém sai da igreja, resolve ir para outro lugar, a gente se pergunta, será que a gente fez alguma coisa de errado? Deixamos de fazer alguma coisa? Será que não pastoreamos como deveria?
Será que não preguei como deveria pregar? E sim, essa pergunta tem que ser sempre feita. Se tem alguma coisa de errado, precisa ser corrigida. Se tem algum problema, precisa ser solucionado. Mas a nossa confiança não está no nosso braço. A nossa confiança está no Senhor, que assim como nos primeiros dias da igreja acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, até hoje o faz, para a glória dele, em nome de Jesus.